E hoje o tema que eu quero conversar com vocês é direcionado para um público um pouco mais específico, que corresponde a pelo menos 50% das minhas clientes ou das minhas seguidoras. Hoje eu quero conversar com as mamães. Mas se você também é uma futura mamãe, você pode ficar por aqui e escutar a nossa conversa. Olá, eu me chamo Nathalie Chaplin e eu sou mentora de mulheres que querem ser magras e saudáveis. Isso mesmo, se você já tentou de tudo para emagrecer, mas nunca conseguiu se manter em boa forma, é comigo que você tem que falar a partir de agora. Um dos grandes dilemas de nós mulheres é a questão do corpo e a maternidade. Muitas das mulheres que me procuram vêm com a frustração de não conseguir emagrecer depois que tiveram filhos. Você também se identifica com esse tema? Primeiro de tudo, a preocupação de muitas mulheres começa até mesmo antes de engravidar. E se você é uma mulher que sofreu ou sofre com sobrepeso a sua vida toda, essa preocupação parece ser redobrada. Você pensa o seguinte: meu Deus, se eu, no meu estado normal, já tenho uma certa dificuldade de lidar com o meu peso e com a minha alimentação, imagina quando eu tiver que me alimentar por dois. Como que vai ficar isso, Senhor? E mais, e depois da gravidez, como que vai ficar a minha vida? Mas eu não te julgo. Você deve ter crescido escutando suas tias ou até mesmo a sua mãe falando as seguintes frases: ah, eu sempre tive um corpinho bonito. Depois que tive filho, ó, virei esse bagulho. Ou frases do tipo: meu Deus, minha filha, se tu não consegue emagrecer agora, imagina depois que tu tiver filho. Aí mesmo que tu não vai conseguir emagrecer. E daí você cria toda uma crença em volta disso e passa a acreditar cegamente que o prazo limite para você ter um corpo bonito ou em boa forma é até a maternidade. Sim, essa história de que você não consegue emagrecer depois que teve filhos é baseado muito nessas crenças que eu falei para você e também naquilo que você escolhe acreditar. Olha só o exemplo de muitas famosas que a gente conhece. Se a gente for citar Ivete Sangalo, Cláudia Leite, Débora Seco, Juliana Paz, todas essas mulheres, depois que tiveram filhos, ficaram ainda mais magras, mais saradas e bonitas. Tudo bem, você vai argumentar comigo que elas são famosas, e eu te entendo, assim como elas também são mulheres que trabalham com a imagem, então elas têm que dar uma prioridade para essa questão. Concordo com você. Mas eu também poderia citar aqui inúmeras amigas minhas que também emagreceram depois que tiveram filhos, ficaram ainda mais bonitas e mais saradas. A diferença é que você não as conhece. Mas eu posso citar aqui a Renatinha, a Nayara, a Estela, a Amanda, a Claudinha, enfim. Eu tenho uma lista enorme para te dar. E essas mulheres, aliás, me inspiram muito também a ser uma futura mamãe sarada. Bom, independente disso, tecnicamente falando, nós somos capazes de emagrecer em qualquer fase da nossa vida, em qualquer idade. Desde o momento em que nascemos até o momento em que morremos, nós podemos emagrecer. Agora, a cada fase da nossa vida, o processo de emagrecimento responde de uma forma diferente. Sim, tem a ver com o seu metabolismo, mas tem muito a ver também com as circunstâncias da sua vida naquele momento. A gravidez, a maternidade, ela é apenas uma interferência neste processo de emagrecimento, mas ela não é impeditiva para você ter um corpo magro e em boa forma. Veja bem, eu não estou falando aqui que é muito fácil de emagrecer depois da gravidez, depois da maternidade. Mas você há de concordar comigo que emagrecer em qualquer circunstância não é algo assim tão simples. Emagrecer vai muito além da alimentação. Envolve hábitos, comportamentos e, acima de tudo, a forma como você lida com este processo. Mas vamos lá! Se você é mãe e acha que nunca mais vai conseguir emagrecer porque teve filhos,
Me escuta, presta atenção no que eu tenho para te dizer. Ser mãe e ser magra é algo absolutamente compatível. Se você está tendo alguma dificuldade na sua perda de peso por conta da maternidade, fica comigo, presta atenção, porque nós vamos começar a mudar isso agora. Ora, eu sei que a maternidade traz para as mamães um mix de sentimentos. Você sente muita felicidade, mas também sente um pouco de insegurança, medo do que está por vir. E sim, você sente uma certa insatisfação, um certo desconforto com as mudanças que a gravidez vai trazendo para o seu corpo. O desespero é grande e os motivos são fáceis de ser compreendidos. As mães, especialmente as de primeira viagem, têm que lidar com as descobertas da maternidade, com a dedicação que o bebê exige, e quando se olham no espelho, elas têm uma certa dificuldade em se reconhecer naquele novo corpo. Houve um aumento da gordura no corpo, apareceram celulites e estrias, e aquela flacidez que fica na barriga no pós-parto parece ser algo irreversível. Emagrecer parece ser uma questão de obrigação, e daí bate o desespero em muitas mamães que não sabem nem por onde, nem como começar. A primeira coisa que você, mãe, mulher, profissional, tem que entender, e de uma vez por todas, antes de se cobrar tanto essa volta à boa forma, é: a sua vida mudou e ponto. Agora existe um serzinho, uma vida que é totalmente dependente de você, pelo menos até os 18 anos de idade. E em alguns casos pode ser que seja um pouco mais. Minha mãe, aliás, costuma dizer que desde que teve o primeiro filho, a palavra preocupação nunca mais saiu do dicionário e da vida dela. Ou seja, se antes já era difícil você dar conta de todas as suas atividades, imagina agora que tem um ser humaninho que é totalmente dependente de você. Mas veja bem, isso não é um problema. Isso é uma outra realidade. A sua nova realidade. A grande questão é você aprender a lidar com a sua nova realidade. E assim sucessivamente, à medida que você tem um segundo filho, um terceiro filho, um quarto filho. Não. Eu espero que você... Não, enfim, não tem nada a ver. Você tem quantos filhos você quiser. Mas a verdade é que você tem que se adaptar à medida que chega um novo filho na sua vida. Se adaptar à sua nova realidade. A única coisa que você não pode fazer é esquecer de cuidar de si e de ter uma boa forma física. No que diz respeito ao corpo, duas reações acontecem com a mulherada no pós-maternidade. Algumas se desesperam e querem voltar à forma física de antes da gravidez o mais rápido possível, e outras, por sua vez, entram na rotina pós-maternidade, se acomodam e acabam ganhando ainda mais peso. Olha, particularmente eu diria que nenhuma e nem outra situação são as mais adequadas. Porque se de um lado temos as mulheres que chutam balde, esquecem todas as orientações nutricionais que já receberam na vida e ganham muito peso, de outro lado também tem aquelas mulheres que entram numa neurose, querem emagrecer de qualquer jeito, começam dietas extremamente restritivas e acabam prejudicando a si e a seus bebês. Por isso, como em qualquer outro processo de emagrecimento, equilíbrio emocional, comportamental, aliada a uma alimentação forte, regular e saudável, é o ideal para que a mulher volte a um corpo magro em boa forma, mesmo após a maternidade. E para que você atinja esse ponto de equilíbrio e tenha um emagrecimento de sucesso, é necessário sim que você admita que a sua realidade mudou. Assim, mamães, quando eu falo para vocês se adaptarem à nova realidade, é para vocês terem clareza de que você não vai conseguir viver a sua vida igualzinha como era antes da maternidade.
Na verdade, ela pode e deve ser ainda melhor. Tudo isso vai depender única e exclusivamente de você. Agora, não queira viver uma vida com filhos igualzinha à vida sem filhos. Isso não vai dar. Vou te dar um exemplo bem simples. Pense nos seus horários, na sua rotina, seus horários de comer, de treinar, de trabalhar, seus momentos de lazer. A partir do momento que você tem filhos, de uma certa forma, você perde um pouco o controle desses horários. Não, eu não estou falando para você que porque você foi mãe, agora você não pode ter rotina ou ser super organizada. Muito pelo contrário, você deve ter o seu esquema de organização, de planejamento da sua vida. Porém, algumas circunstâncias vão ficar fora do seu controle. E a culpa não é dos filhos. Aliás, a culpa não é de ninguém. Você está vivendo uma nova condição. Agora você é mãe. Então, vão ter momentos, sim, em que seu filho vai acordar fora de hora ou de madrugada. Isso vai mexer com todo o seu dia. Ou mesmo você que tem filhos um pouco maiores, né? Às vezes ele acorda doentinho e daí não pode ir para a escola e daí você tem que reprogramar todo o seu dia. Essa, a partir de então, passa a ser a sua nova realidade. E saber lidar com isso é extremamente importante para você guiar o seu processo de emagrecimento. Diante de tudo isso, não tem como você exigir de si mesma ou do seu próprio corpo que ele emagreça da mesma forma do que quando você tinha 18 anos. Talvez com 18 anos sua maior preocupação fosse ir para a faculdade. Talvez você até já trabalhasse, mas não era com a mesma responsabilidade. E a sua maior preocupação era montar o seu final de semana, qual a programação da baladinha no final de semana. A culpa, então, ela não é do seu metabolismo ou da sua idade, mas sim da sua rotina que mudou completamente. Vou te dar um exemplo de uma cliente minha que chegou no nosso atendimento bastante frustrada, porque tinha ido no dia anterior ao salão de beleza, né? E foi escovar os cabelos, enfim, não sei exatamente o que ela tinha ido fazer, mas ela me contou que ficou extremamente angustiada porque enquanto lavavam o cabelo dela ali no lavatório, que seria até um momento de relaxamento em outras oportunidades, ela estava ali com a filhinha dela no colo, a filhinha ficava pulando em cima dela e se mexendo, enfim, e ela nem curtiu aquele momento como antes. Daí eu questionei a ela, mas o que você esperava? Você não quer deixar sua filha com sua sogra, você não quer deixar com a sua mãe, você não quer pagar uma babá, não quer deixar na escola em período integral, trabalha, era uma empresária bastante ocupada, o marido viajava muito ao trabalho e ela quer muito ser uma mãe presente e na cabeça dela ser uma mãe presente seria estar o tempo todo com a criança. Então, aquela era a realidade dela. E naquele momento, ela tinha que aceitar aquela condição. Então, em resumo, o que eu quero dizer para você, mamãe, ou para as futuras mamães, é que emagrecer após a maternidade é plenamente possível. E o primeiro passo para que este emagrecimento seja de sucesso é que você tenha a real noção da sua realidade. A partir do momento que você tem noção disso, aí sim a gente passa a traçar as estratégias do seu emagrecimento. E mamães, se isso conforta vocês, entendam uma coisa. Toda mulher, absolutamente toda mulher no pós-maternidade passa por todas essas mudanças, questionamentos e transformações que vocês estão aí envolvidas. E eu digo isso com base em todos os atendimentos que já fiz. E isso não tem classe econômica. Desde as mulheres mais abastadas até as mulheres de classe econômica mais humildes, elas passam sim por essas mesmas demandas e questionamentos que você está vivendo. Agora, uma coisa você pode ter certeza: a maternidade jamais vai impedir de você ter o corpo que você deseja. Bom, e agora que você já sabe da necessidade de aceitar a sua realidade após a maternidade, quais seriam as estratégias para o seu emagrecimento? Primeiro de tudo, o que eu vou te dizer é que isso realmente sempre vai depender de pessoa para pessoa, porque cada pessoa tem uma realidade um pouco diferente. De qualquer maneira, eu separei aqui para vocês
5 estratégias básicas para você investir no seu emagrecimento após a maternidade. Me acompanha. E a minha primeira orientação é: respeite o seu tempo. Isso mesmo, vai com calma, mamãe. Agora que você já entendeu que a maternidade traz para sua vida uma nova realidade, não queira perder esses quilinhos extras de forma muito rápida e nem caia na ilusão de que isso é possível. Sim, existem alguns casos, especialmente das mulheres que amamentam, que elas perdem peso bastante rápido, sim. E vale lembrar aqui que a alimentação é um ato extremamente importante, não só para o bebê, mas também auxilia no seu processo de emagrecimento, já que é uma atividade ali que consome muitas calorias da mulher. Porém, o que acontece com muitas mulheres é que após o período de amamentação, ou mesmo depois que o corpo ali acostuma com essa dinâmica, se elas relaxam no comportamento e não têm uma dieta equilibrada, elas acabam ganhando peso tudo novamente. Então, não confie apenas no ato de amamentar, mas sim, tente se cuidar. Então, entenda uma coisa, amamentando ou não, você tendo algum ganho de peso nesse período pós-maternidade, respeite o seu tempo. Adapte a sua nova rotina nesse primeiro momento. Viva a maternidade, que eu te garanto que com o tempo as coisas vão se encaixar e entrar no lugar. Não caia no desespero de sair emagrecendo tudo de uma vez só. Outra dica, não se compare a ninguém que emagreceu muito rápido após a maternidade ou que tenha um estilo de vida totalmente diferente do seu. Cada pessoa tem uma realidade, cada mulher vai ter um tempo diferente e cada maternidade é diferente. Cada mulher encara de uma forma. Então, você respeitar o seu tempo para este processo é essencial para que você tenha sucesso no seu emagrecimento após a maternidade. A minha segunda estratégia é: não se apegue ao peso na balança, a um número específico. A grande maioria das mulheres que chega até mim com a questão da maternidade vem com a seguinte frase: ai, Nathalie, eu quero voltar a pesar 55 quilos. Ai, Nathalie, eu quero o peso que eu tinha há 15, 20 anos atrás. Meu amor, há 15, 20 anos atrás, a sua vida era completamente diferente. Era outra rotina. Além disso, a sua estrutura corporal possivelmente está modificada por conta da maternidade. Então, focar no peso corporal, no peso na balança, geralmente traz uma cobrança e uma neura ainda maior para você que quer emagrecer. Então, eu te pergunto, será que é mesmo necessário se apegar a um número, a um peso específico na balança? Agora, você é mãe e saúde e qualidade de vida devem ser, acima de tudo, a prioridade na sua vida. Então, quem sabe, não seria o ideal você fazer um check-up no seu corpo? Procurar um profissional que possa te orientar especificamente nesse sentido e avaliar aí o teu percentual de gordura corporal no corpo, o teu percentual de massa muscular e avaliar qual seria o teu peso ideal atualmente. Aprenda a viver o seu presente. Viva a sua maternidade. Dizem que a melhor fase passa muito rápido. A minha terceira dica, a minha terceira estratégia para o seu emagrecimento de sucesso no pós-maternidade é: não faça dietas restritivas. Especialmente as mamães de primeira viagem são as que mais caem em desespero assim que tem o primeiro filho, né? Vem um corpo absolutamente diferente. Porém, se você ainda está no pós-parto ou em períodos de amamentação, não é nem um pouco recomendável que você ouse fazer uma dieta extremamente restritiva. A energia que você utiliza durante as suas atividades diárias, elas vêm exatamente das calorias que você consome. E quando você está num período pós-parto, então você precisa de ainda mais energia. Afinal, o bebê vai te exigir bastante dedicação e disposição.
Se você realmente for restringir demais a sua alimentação nesse período, você pode não somente prejudicar você, mas prejudicar também o seu bebê, que vai precisar do seu cuidado, dos seus cuidados acima de qualquer coisa. E se por acaso, mamãe, você achar que está se excedendo muito a ponto da forma como você está se alimentando te incomodar, antes de adotar qualquer dieta por conta própria, procure um profissional que te auxilie nisso especificamente. Existem alimentos saudáveis e bastante nutritivos para você incluir na sua alimentação e não prejudicar a sua saúde e nem a do seu bebê. Quarta dica, quarta orientação: hidratação e a alimentação forte. Seja no período pós-parto ou em qualquer fase da sua vida, uma alimentação forte de verdade e uma hidratação também bem fortalecida são as bases de qualquer processo de emagrecimento. Mas mais do que isso, eles são a base de um emagrecimento sustentável, aquele que vai te manter magra para sempre e em boa forma. A água, gente, o que falar da água? A água hidrata, a água desintoxica, a água sacia. Precisa de mais do que isso? Aprender a beber água de verdade é, para mim, o grande sucesso de um processo de emagrecimento. É o que vai te ajudar a perder peso de verdade. Eu converso com vários nutricionistas sobre isso e eu sempre falo para elas que o grande segredo da manutenção do peso, da boa forma, está em algo muito simples e que muitas pessoas não se apegam. Mas a quantidade de ingestão de água diária é sim um fator diferencial no seu processo de emagrecimento. Já a alimentação, eu te recomendo investir cada vez mais em alimentos que vêm da natureza, carnes, ovos, cereais, frutas, legumes, e cada vez menos nos industrializados, né? Cada pacotinho que você tem que abrir ou rasgar, lembre que aquilo não é um alimento de verdade. Investindo nessa forma de alimentação, em alimentação da natureza e não da indústria, você estará se tornando uma pessoa cada vez mais saudável e forte e também vai estar passando isso para os seus filhos. Afinal, mamãe, se você quer que eles também tenham uma alimentação saudável e que eles cresçam forte, você precisa ser o maior exemplo e se alimentar e se hidratar muito bem. E a minha quinta estratégia não poderia ser outra. Sim, a atividade física. Eu sei que num primeiro momento a maternidade e a atividade física parecem ser algo difícil de conciliar, mas eu não posso ignorar e dizer que isso não é importante. É sim, a atividade física é importante no seu processo de perda de peso. Mas não é só isso. Os benefícios da prática de atividade física após a gestação vão muito além de um gasto calórico. Os exercícios melhoram a sua capacidade cardiovascular, beneficiam a sensação de bem-estar e, mais do que isso, melhoram o condicionamento físico. E toda mamãe, independente de ser uma mamãe de primeira viagem ou ser mamãe de 1, 2 ou 3, precisa de muita disposição para dar conta de todas as tarefas do dia a dia, da tarefa mãe, da tarefa mulher, da tarefa profissional. Então, eu não posso deixar de mencionar o exercício físico como algo essencial, sim, para ter um sucesso aí no seu processo de emagrecimento e na manutenção da sua boa forma física. Então, mamães, não dá de fugir, não dá de botar a culpa nos filhotes, dizer que tem muita responsabilidade, que não tem tempo, que não tem isso, que não tem aquilo. O exercício físico vai melhorar a sua função mãe, o seu módulo mãe. Então, não desistam de praticá-los e, claro, você pode começar eles de uma forma bem moderada com os exercícios em casa. E hoje existe uma gama de informações aí na internet disponibilizando N formas de você se exercitar em casa. Então, não arranje desculpas. Pegue os filhotes e vai treinar na frente da televisão, na frente do celular ou na frente do computador. Você também.
Então, mulherada, pra gente finalizar, se você tiver clareza da sua realidade atual, da sua realidade como mãe, e ainda botar em prática essas 5 estratégias que eu falei para você, eu tenho certeza que você vai atingir resultados extraordinários para o seu corpo. De qualquer forma, independente da fase da vida que você esteja, se você já está encarando a maternidade, se você já é mamãe de 1, de 2 ou de 3, o grande recado, a grande mensagem que eu quero te deixar é: não desista de você e de ter aquela forma física que você tanto busca e que você merece ter. Cuide sempre de você. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessas dicas, se você, mamãe, se identificou aqui com tudo que eu falei, deixa aqui seu comentário, porque eu quero conhecer melhor você. E se você tiver sugestões de temas ou de outros conteúdos para a gente abordar aqui no canal, por favor, não deixe de escrever para mim. Ah, mais uma coisa, se você gosta das minhas orientações, se você gosta dos meus vídeos, se inscreve aqui no meu canal e ativa também as notificações clicando no sininho vermelho logo ao lado. Que assim, sempre que sair um vídeo novo, você vai ser logo notificado do vídeo que apareceu por aqui. No mais, fico feliz que você esteja me acompanhando e gostando dos meus vídeos e eu espero você no próximo. Fica de olho, logo logo eu tô de volta. Beijo!